E se eu te dissesse que uma criança de apenas 9 anos conseguiu fazer o impossível? Que ela trouxe chuva para uma aldeia africana após 14 meses de seca devastadora, quando nem mesmo os curandeiros mais experientes conseguiram? E que o povo inteiro duvidou dela até o último momento. Antes de descobrir como essa menina chamada Amara mudou o destino de seu povo, me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo? E se você gosta de histórias inspiradoras com lições profundas, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma. Agora vem comigo nessa jornada incrível. O povo da aldeia não acreditava que a criança faria chover depois da seca bloco 1, a seca implacável. O sol nascia como uma bola de fogo sobre as savanas de Macueni, lançando sua fúria dourada sobre a terra rachada. Fazia 14 luas que as nuvens haviam abandonado o céu, deixando apenas um azul cruel e interminável que se estendia de horizonte a horizonte. A aldeia de Kibvezi, outrora um lugar vibrante onde crianças brincavam entre baobás centenários e mulheres cantavam enquanto plantavam sorgo, agora se parecia com um esqueleto do que fora um dia. As cabanas de barro e palha exibiam rachaduras profundas em suas paredes, como cicatrizes de uma guerra silenciosa contra o calor. Os celeiros estavam vazios, guardando apenas memórias de colheitas abundantes. O poço central da aldeia, que por gerações havia fornecido água cristalina, agora revelava seu fundo pedregoso, onde apenas algumas poças lamacentas resistiam à evaporação diária. As mulheres precisavam caminhar 3 horas até o rio mais próximo, que também estava reduzido a um fio de água barrenta. O gado, orgulho da aldeia, havia sido dizimado. As vacas que sobreviveram eram sombras esqueléticas de seus antigos selves, suas costelas proeminentes como galhos secos. Os homens levavam os poucos animais restantes cada vez mais longe em busca de pastagens, retornando dias depois com olhares vazios e notícias sombrias. Não havia grama verde em lugar nenhum, apenas arbustos espinhosos que recusavam morrer e acácias que perderam suas folhas como lágrimas caídas. As crianças, normalmente ruidosas e cheias de vida, agora se moviam devagar, conservando energia. Seus ventres inchados contrastavam com braços e pernas finos como gravetos. As mães olhavam para eles com expressão angustiada, dividindo porções cada vez menores de mingau ralo feito com as últimas reservas de grãos. O ancião Manji dizia que nem mesmo na época de seu avô havia uma seca tão devastadora. À noite, as famílias se reuniam ao redor de fogueiras fracas, economizando lenha, e falavam em sussurros sobre partir. Algumas famílias já haviam empacotado seus poucos pertences e seguido para a cidade, buscando a promessa incerta de emprego e comida. Outras resistiam, presas à terra de seus ancestrais por raízes invisíveis mais profundas que qualquer poço. Esta terra nos deu a vida, dizia a avó Vambui, não a abandonaremos enquanto nossos corações ainda baterem. Mas até mesmo os mais teimosos começavam a perder a esperança. Os rituais tradicionais haviam falhado. O curandeiro Kimati havia realizado 3 cerimônias de chuva, sacrificando uma cabra preciosa em cada uma, derramando seu sangue na terra sedenta enquanto cantava as antigas orações. Nada. O céu permanecia impassível, uma cúpula de bronze que aprisionava o calor e sufocava os sonhos. Os tambores haviam chamado os espíritos, as danças haviam sido executadas com perfeição, mas os ancestrais pareciam surdos aos apelos de seus descendentes. Era neste cenário de desespero que vivia Amara, uma menina de 9 anos com olhos grandes e curiosos que pareciam enxergar além do visível. Enquanto outros baixavam a cabeça em derrota, ela continuava olhando para o céu todas as manhãs, como se esperasse algo que ninguém mais podia ver. Sua mãe, Njeri, preocupava-se com a filha, que passava horas sentada sob a acácia morta perto da aldeia, sussurrando palavras que ninguém compreendia. Amara havia sido diferente desde que nascerá. Sua avó Vambui contava que no dia de seu nascimento, uma única nuvem havia aparecido no céu, a única daquele verão, e pairado sobre a cabana onde Njeri dava a luz. Os anciãos haviam murmurado entre si, especulando sobre o significado daquele presságio. Alguns diziam que era um sinal de bênção, outros temiam que fosse um aviso. Desde pequena, Amara demonstrava uma conexão peculiar com a natureza. Quando tinha apenas 3 anos, ela guiou sua mãe até uma nascente escondida durante uma seca menor, insistindo que a água lhe chamava. Aos 5,
previu uma tempestade 3 dias antes dela chegar, quando nenhuma nuvem manchava o horizonte. Aos 7, salvou seu irmão mais novo de uma cobra venenosa, acordando no meio da noite e gritando que ele estava em perigo, e de fato, a serpente estava enroscada no cobertor do menino. Os aldeões olhavam para ela com uma mistura de respeito e apreensão. Alguns diziam que ela tinha o dom dos antigos videntes, que podiam ler os sinais da terra e do céu. Outros, mais supersticiosos, sussurravam que ela era amaldiçoada, que sua estranheza traria má sorte. As crianças da aldeia mantinham distância, não exatamente com medo, mas sem saber como se aproximar de alguém tão diferente. Amara não se importava com o isolamento. Ela tinha seus próprios companheiros, as formigas que marchavam em fileiras perfeitas, os pássaros tecelões que ainda construíam ninhos nos galhos secos, os lagartos que se aqueciam nas pedras quentes. Ela conversava com eles em voz baixa, e às vezes parecia que eles respondiam. O velho Manji, o ancião mais sábio da aldeia, observava a menina com interesse crescente. Ele via nela algo que o lembrava de histórias antigas, lendas sobre crianças especiais que nasciam em tempos de crise. Durante a seca, enquanto outros sucumbiam ao desânimo, Amara se tornava mais determinada. Ela coletava sementes secas e as guardava cuidadosamente em pequenas cabaças, dizendo à mãe que logo precisariam delas. Desenhava padrões na poeira, espirais, círculos, símbolos que não pertenciam a nenhuma escrita conhecida. Sua mãe encontrava essas marcas misteriosas ao redor da cabana todas as manhãs, como se a menina estivesse escrevendo mensagens para seres invisíveis. Uma noite, durante uma reunião do Conselho de Anciãos, quando os líderes discutiam evacuação, Amara apareceu na entrada da cabana principal. Seu pequeno corpo projetava uma sombra longa à luz da fogueira. A chuva virá, ela disse com uma voz que soava mais velha do que seus 9 anos. Mas precisamos estar prontos para recebê-la. Os homens se entreolharam, desconfortáveis. O chefe da aldeia, Kamal, um homem severo com cicatrizes rituais nas bochechas, franziu o senho. Criança, volte para sua mãe, ele disse, não cruamente, mas com firmeza. Estas são conversas de adultos. Amara não se moveu. Seus olhos, refletindo as chamas, pareciam conter uma sabedoria antiga. Os ancestrais me falaram, ela insistiu. A água dorme profunda, mas posso acordá-la. A chuva está presa no céu, mas posso libertá-la. Um silêncio desconfortável caiu sobre a assembleia. Era um sacrilégio para uma criança afirmar comunicação com os ancestrais, esse era o domínio dos curandeiros e anciãos. Kimati, o curandeiro, se levantou. Seus braceletes de osso tilintaram enquanto ele se aproximava de Amara. Ele estudou seu rosto por um longo momento, seus olhos nublados pela idade tentando ler algo nas feições infantis. Que dizem os ancestrais, pequena? Ele perguntou suavemente, sua voz carregando genuína curiosidade em vez de escárnio. Amara respirou fundo. Eles dizem que esquecemos as antigas canções. Que paramos de ouvir o coração da terra. Que a chuva não virá até que alguém se lembre de como chamá-la com amor, não com medo. Suas palavras ecoaram na cabana, carregadas de um peso que ninguém podia explicar. As palavras de Amara causaram agitação na aldeia. Nos dias seguintes, grupos se formavam nas sombras das cabanas, sussurrando sobre a ousadia da criança. Como uma menina poderia reivindicar poderes que o próprio curandeiro, com décadas de treinamento e conhecimento ritual, não havia conseguido manifestar? A maioria considerava suas afirmações delírios de uma criança faminta, talvez enlouquecida pelo calor impiedoso. É a fome falando através dela, dizia Caranja, um dos homens mais respeitados da aldeia, enquanto afiava sua lança embotada. As crianças têm sonhos, fantasias. Não podemos basear nossa sobrevivência em imaginação infantil. Muitos concordavam com acenos solenes. Eles haviam seguido os caminhos tradicionais, confiado em Kimati, respeitado os rituais que haviam sustentado seu povo por gerações. Aceitar que uma criança tivesse acesso a conhecimentos que eles não possuíam era desafiar toda a estrutura de sua sociedade. Njeri, mãe de Amara, estava dividida entre o amor maternal e a pressão social.
Ela conhecia sua filha, sabia de suas peculiaridades desde o nascimento. Mas e se Amara estivesse errada? E se sua proclamação pública trouxesse vergonha para a família? À noite, Nigeri segurava as mãos pequenas da filha entre as suas. Minha criança, meu coração, você tem certeza do que diz? Os anciãos estão questionando, o povo está duvidando. Se você falhar. Não vou falhar, mama, Amara respondeu com uma certeza tranquila que era ao mesmo tempo reconfortante e perturbadora. Eu sei como fazer. Vejo nos sonhos, ouço no vento. A terra me ensina. Nigeri acariciou o rosto da filha, sentindo a pele quente e seca como papel sob seus dedos. Ela queria acreditar, desesperadamente queria acreditar, mas o medo de maior decepção a paralisava. O chefe Kamal convocou Amara e sua mãe 3 dias após a reunião. Em sua cabana, decorada com lanças ancestrais e escudos de couro de búfalo, ele as recebeu com expressão impenetrável. Kimati estava presente, assim como os outros anciãos. Criança Amara, Kamal começou, sua voz grave ressoando no espaço confinado, você fez uma afirmação séria diante do conselho. Tais afirmações não podem ser feitas levianamente. Se você realmente possui este dom, prove-o. Amara manteve-se ereta, apesar de sua pequena estatura fazer com que mal alcançasse a altura da cintura dos homens sentados. O que desejam como prova? Ela perguntou. Os anciãos se entreolharam. Finalmente, Manji, o mais velho, falou com voz trêmula mas clara, traga-nos um sinal. Até a próxima lua cheia, 7 dias, mostre-nos que os céus escutam sua voz. Não pedimos chuva ainda, pois sabemos que tais coisas levam tempo. Mas mostre-nos algo, qualquer mudança no céu, qualquer esperança. Era um desafio justo, mas Amara percebia a armadilha subjacente. Se ela falhasse, seria silenciada para sempre, possivelmente exilada como falsa profeta ou enganadora. Pior ainda, poderia trazer mais vergonha e suspeitas sobre sua família. Mas se não tentasse, se recuasse agora, a aldeia continuaria seu caminho para dispersão e morte. 7 dias, ela concordou, sua voz firme. Ao pôr do sol do 7º dia, vocês terão seu sinal. Quando Amara e Nigeri saíram da cabana do chefe, encontraram um grupo de aldeões esperando do lado de fora. Seus rostos mostravam emoções variadas, ceticismo, esperança desesperada, raiva, curiosidade. Uma mulher cuspiu no chão quando Amara passou, murmurando sobre crianças insolentes. Mas outra, uma jovem mãe segurando um bebê que chorava fracamente, tocou o braço de Amara gentilmente. Se você puder, se houver qualquer chance, suas palavras se perderam em lágrimas. Naquela noite, Amara não dormiu. Ela saiu da cabana quando todos dormiam e caminhou até a antiga acácia, aquela árvore que havia sido testemunha de 5 gerações de sua família. O luar banhava a paisagem desolada em prata, transformando o deserto em que a aldeia se tornará em algo alienígena e belo. Amara colocou suas mãos no tronco áspero da árvore, sentindo a vida persistente que ainda pulsava em suas profundezas. Me ajude, ela sussurrou para a árvore, para a terra, para o céu, para os espíritos que sentia ao seu redor mas não conseguia ver claramente. Me mostre o caminho. Ao amanhecer do primeiro dia de seu desafio, Amara começou uma rotina que deixaria todos perplexos. Ela acordou antes do sol nascer, no momento em que o céu ainda guardava a última escuridão da noite mas já começava a clarear nas bordas. Saiu descalça de casa, levando apenas uma pequena cabaça de água e uma bolsa de tecido que sua avó lhe dera, decorada com contas antigas e símbolos de proteção. Caminhou até o ponto mais alto próximo à aldeia, um monte rochoso de onde se podia ver a extensão completa da terra seca ao redor. Ali, ela se sentou de frente para o leste e começou a cantar. Não era a canção de chuva tradicional que todos conheciam, não eram as palavras rituais que Kimati entoava. Era algo diferente, uma melodia que parecia brotar de dentro dela mesma, palavras em uma língua que ela não sabia que conhecia, mas que fluíam de seus lábios naturalmente como respiração. Sua voz, aguda e clara, carregava-se no ar da manhã. Alguns aldeões que acordavam cedo para suas tarefas paravam para escutar, franzindo as testas. A canção era estranha,
mas havia algo nela que tocava algo profundo no peito, uma lembrança ancestral que vibrava nos ossos. Amara cantava durante uma hora completa, até o sol nascer completamente e o calor começar a apertar. Então ela parava, bebia um pequeno gole de água, e começava a segunda parte de seu ritual. De sua bolsa, ela retirava sementes, não as sementes de cultivo que as famílias guardavam, mas sementes selvagens que ela havia coletado nos últimos meses. Sementes de plantas do deserto, resistentes e adaptadas à secura. Com movimentos deliberados, ela as plantava em padrões específicos na terra dura. Não eram fileiras simples, mas formas geométricas complexas, círculos dentro de círculos, espirais que se abriam, linhas que se cruzavam em ângulos precisos. Os padrões se estendiam por metros, e levavam horas para serem completados. As crianças da aldeia, curiosas apesar de sua fraqueza, começaram a segui-la à distância. Elas assistiam enquanto Amara desenhava seus símbolos misteriosos, plantando cada semente com cuidado reverente. O que ela está fazendo? Um menino perguntou ao outro. Magia maluca, respondeu seu amigo, mas havia dúvida em sua voz. Havia algo na concentração de Amara, na precisão de seus movimentos, que sugeria propósito além da compreensão infantil. No terceiro dia, Amara adicionou um novo elemento. Ela começou a coletar pedras, não pedras comuns, mas aquelas que haviam sido polidas pelo tempo, lisas e arredondadas. Ela as dispunha ao redor de seus padrões de sementes, criando bordas e marcadores. À tarde, voltava a cantar, mas desta vez era uma canção diferente, mais profunda, quase um zumbido que parecia ressoar não apenas no ar, mas na própria terra. Kimati, o curandeiro, observava de longe com interesse crescente. Ele reconhecia elementos do que Amara fazia, alguns padrões eram similares aos antigos símbolos de chuva, algumas notas de sua canção ecoavam rituais esquecidos. Mas ela estava combinando tudo de maneiras que ele nunca havia visto, criando algo novo de fragmentos antigos. Ela inventou isto sozinha, ele se perguntava, ou algo está trabalhando através dela? No quarto dia, ocorreu algo notável. As formigas começaram a modificar seus caminhos, marchando ao longo dos padrões que Amara havia criado, como se as linhas fossem estradas invisíveis que elas podiam seguir. Pássaros que haviam abandonado a área começaram a retornar, pousando nas pedras que ela havia arranjado, cantando suas próprias canções. Um pequeno lagarto verde, uma espécie que preferia áreas úmidas e não havia sido vista na região por meses, apareceu próximo a um dos círculos de sementes e se recusou a sair. Estes sinais sutis não passaram despercebidos. A avó Vambui, cuja visão era mais aguçada para tais coisas do que os olhos de muitos jovens, notou as mudanças. Algo está se movendo, ela disse a Njeri enquanto moíam os últimos grãos para fazer farinha. A terra está respondendo à criança. Eu sinto. Njeri queria acreditar, mas o medo ainda a apertava. 3 dias restavam até a lua cheia, e o céu continuava implacavelmente azul. No quinto dia, Amara mudou seu foco. Ela começou a visitar cada cabana da aldeia, uma por uma. Em cada porta, ela pedia permissão para entrar. Dentro, ela cantava suavemente para as famílias, suas mãos pequenas tocando as paredes rachadas de barro, os pilares que sustentavam os tetos de palha, os pisos de terra batida. Algumas famílias a recebiam com gentileza, outras com impaciência mal disfarçada. Mas ela completava seu ritual em cada casa, deixando uma pequena pedra lisa perto da entrada antes de partir. Ela está abençoando as casas, a avó Vambui observou, ou está pedindo a elas que testemunhem. Amara visitou 37 cabanas naquele dia, exaurindo-se completamente. Quando finalmente voltou para casa ao anoitecer, mal conseguia ficar em pé. Njeri a pegou nos braços e a carregou para dentro, colocando-a em sua esteira. Descanse, minha filha, você precisa de força, ela sussurrou, mas Amara balançou a cabeça fracamente. Ainda não, mama. 2 dias restam. Amanhã, a parte mais importante. E com essas palavras enigmáticas, ela finalmente permitiu que o sono a levasse, seu corpo pequeno curvando-se na exaustão, mas seu rosto sereno, como se sonhasse com algo maravilhoso que ninguém mais podia ver. O 6º dia amanheceu com um silêncio pesado sobre Kibvezi.
Era como se a aldeia inteira prendesse a respiração, aguardando. Amara acordou antes do alvorecer, como sempre, mas hoje havia algo diferente em seus movimentos. Havia uma urgência, uma finalidade que não estava presente nos dias anteriores. Ela bebeu um pouco de água, comeu algumas sementes torradas que sua mãe insistiu que ela ingerisse, e saiu para o Monte Rochoso pela última vez antes do prazo. Desta vez, ela não estava sozinha. Sem que ninguém tivesse organizado formalmente, aldeões começaram a segui-la. Primeiro as crianças, depois algumas mulheres curiosas, em seguida homens que fingiam estar verificando armadilhas ou gado, mas cujos passos inevitavelmente os levavam na direção de Amara. Até ao meio-dia, quase metade da aldeia estava reunida na base do monte, observando a pequena figura no topo. Amara havia trazido todos os seus materiais, as cabaças com água, sua bolsa de sementes, tecidos coloridos que ela havia pedido emprestado das mulheres, tintas naturais feitas de argila e plantas que ela mesma havia preparado. Ela começou a se pintar, traçando linhas e símbolos em seus braços, pernas, rosto. Os padrões eram hipnóticos, espirais que pareciam girar mesmo estando paradas, linhas que pareciam fluir como água sobre sua pele. Então ela pendurou os tecidos em varas que havia fincado no chão, criando estandartes que tremulavam na brisa quente. Vermelho como o pôr do sol, azul como o céu que deveria trazer chuva, branco como as nuvens que estavam ausentes há tanto tempo, verde como a vida que a terra ansiava. Os tecidos dançavam e ondulavam, e de alguma forma, mesmo sob o sol escaldante, pareciam atrair o que pouco vento existia, movendo-se com mais vigor do que deveriam. Kimati, o curandeiro, não pôde mais ficar afastado. Ele subiu o monte lentamente, suas juntas velhas protestando contra a escalada. Quando chegou ao topo, encontrou Amara no centro de seus padrões elaborados, cercada por seus estandartes coloridos. Ela estava cantando novamente, mas agora sua voz tinha harmonias impossíveis, como se múltiplas vozes cantassem através de uma única garganta. Criança, Kimati disse quando ela fez uma pausa, de onde vem este conhecimento? Estes não são nossos rituais, mas reconheço fragmentos deles. É como se você tivesse pegado pedaços de 100 cerimônias diferentes e tecido algo novo. Amara olhou para ele com aqueles olhos grandes e sérios. Eu não escolhi isto, ela respondeu. Isto me escolheu. Quando escuto, ouço. Quando olho, vejo. Os ancestrais não falam com palavras, mas com sentimentos, com conhecimento que aparece em minha mente como memórias de coisas que nunca vivi. O velho curandeiro assentiu lentamente. Eu acredito em você, ele disse simplesmente, e essas palavras, vindas dele, riparam através da multidão abaixo como um raio. Se Kimati, com toda sua sabedoria e experiência, acreditava na criança, então talvez houvesse esperança. Ou talvez a desesperança os tivesse tornado tolos. O debate continuaria, mas por agora, todos simplesmente observavam. À tarde, Amara começou a dançar. Não era a dança de chuva tradicional que todos conheciam, com seus passos e saltos prescritos. Sua dança era selvagem e livre, seus pés descalços batendo na terra dura em ritmos complexos, seu corpo pequeno girando e curvando-se, seus braços alcançando o céu como se pudesse puxar as nuvens para baixo através da força de vontade pura. Suor escorria por seu rosto, misturando-se com as tintas, criando padrões líquidos em sua pele. As crianças que assistiam começaram a espelhar seus movimentos sem perceber. Depois as mulheres mais jovens. Logo, uma dúzia de pessoas dançavam com ela, não no topo do monte, mas em sua base, seus pés criando suas próprias batidas na terra. A aldeia inteira parecia pulsar com um ritmo único, unificado por algo maior que a compreensão individual. Era como se, através de Amara, todos estivessem lembrando algo esquecido há muito tempo. O sol começou a se pôr, pintando o céu em laranjas e vermelhos flamejantes. Amara dançou até não poder mais, então caiu de joelhos, suas mãos pressionadas contra a terra quente. Sua voz, rouca de cantar, sussurrou palavras que apenas aqueles mais próximos puderam ouvir: amanhã. Ao pôr do sol de amanhã. Estejam prontos. Venham todos. Tragam seus recipientes vazios, suas esperanças, sua crença.
A terra está acordando. O céu está ouvindo. Amanhã, tudo mudará. Ela então desabou completamente, exausta. Kimati a pegou nos braços, surpreendentemente forte para sua idade, e a carregou monte abaixo. A multidão se abriu para deixá-los passar, rostos mostrando uma mistura de admiração, medo e algo parecido com reverência. Njeri correu para receber sua filha, lágrimas correndo por suas bochechas. Ela está bem? Ela perguntou freneticamente. Ela está queimando de febre. Kimati balançou a cabeça gentilmente. Não é febre. É poder. É propósito. Ela se deu completamente ao ritual. Amanhã, bem, amanhã veremos se os céus responderam. Aquela noite, ninguém em Kibvezi dormiu bem. Alguns rezavam, outros duvidavam, alguns simplesmente olhavam para o céu estrelado perguntando-se se suas vidas estavam prestes a mudar ou se estavam prestes a testemunhar o fracasso mais doloroso de todos, esperança destruída. Amara dormiu profundamente, exausta além da consciência, sonhando com água, nuvens e o som de chuva que ela podia sentir se aproximando como um batimento cardíaco distante do próprio céu. O 7º dia, o dia da lua cheia, o dia em que a promessa de Amara seria testada, amanheceu exatamente como todos os dias anteriores haviam amanhecido por 14 luas, com um céu perfeitamente claro, sem uma única nuvem para suavizar a crueldade do sol. Um gemido coletivo de decepção percorreu a aldeia quando as pessoas emergiram de suas cabanas e olharam para cima, vendo apenas aquele azul implacável. Eu sabia, Karanja disse alto o suficiente para que outros ouvissem. Criança tola, nos deu esperanças falsas. Perdemos tempo com brincadeiras infantis enquanto deveríamos estar planejando nossa sobrevivência real. Muitos concordaram com acenos sombrios. A esperança que havia começado a brotar nos corações mais otimistas murchou sob o sol nascente. Haviam sido tolos em acreditar, mesmo por um momento, que uma criança poderia realizar o que curandeiros experientes não conseguiram. Mas Amara, quando finalmente acordou perto do meio-dia, exausta dos esforços dos dias anteriores, não mostrou desânimo. Seu rosto estava sereno, quase iluminado. Hoje à noite, ela disse à sua mãe quando Njeri trouxe água e um pouco de mingau. A mudança não vem com a aurora, mas com o crepúsculo. O céu precisa escurecer antes de poder chorar. Suas palavras eram enigmáticas, mas havia tanta certeza nelas que Njeri sentiu um arrepio, apesar do calor. À tarde, Amara pediu que todos na aldeia se reunissem ao pôr do sol no grande espaço aberto no centro da aldeia, onde antes ocorriam as danças e celebrações. Tragam tudo que possa conter água, ela instruiu. Bacias, potes, cabaças, baldes, tudo. E venham com corações abertos. A mensagem foi passada de cabana em cabana, encontrando reações variadas. Alguns se recusaram a participar de mais circo infantil. Outros, sem nada a perder, decidiram comparecer. O sol atravessou o céu lentamente, torturantemente. Cada hora parecia se arrastar, pesada com expectativa e apreensão. Amara passou o dia em preparação silenciosa. Ela visitou cada um de seus círculos de sementes, tocando a terra gentilmente, sussurrando encorajamentos. Para espanto de todos, algumas das sementes haviam germinado, minúsculos brotos verdes empurrando através da terra dura, algo que deveria ser impossível sem água. Era um milagre pequeno, facilmente ignorado, mas aqueles que notaram sentiram um formigamento de possibilidade. Por volta das 4 da tarde, algo mudou. O primeiro a notar foi Manji, o ancião, cujos olhos treinados haviam observado o céu por mais de 80 anos. Olhem, ele disse, sua voz ganhando força. Ali, no horizonte oeste. Todos se viraram. No extremo limite do céu, onde o azul encontrava a terra distante, havia algo. Não era bem uma nuvem, não ainda, mas uma mudança na qualidade do ar, uma espécie de névoa ou bruma que sugeria umidade. É apenas a poeira da tarde, alguém disse, mas sem muita convicção. A névoa estava crescendo, espessando-se. Às 5 horas, era inegável, nuvens estavam se formando no horizonte. Pequenas a princípio, brancas e etéreas, mas se acumulando, se juntando,
crescendo mais escuras conforme se empilhavam umas sobre as outras. Um murmúrio de espanto percorreu a aldeia. Podia ser coincidência? Após 14 luas de céu limpo, exatamente no 7º dia do desafio de Amara, nuvens apareciam? Às 6 horas, quando o sol começou sua descida final em direção ao horizonte, metade do céu oeste estava coberta por uma massa crescente de nuvens. Não eram as nuvens finas e altas que não trazem chuva, mas as densas e pesadas, carregadas de promessa. Elas se moviam na direção da aldeia, empurrando o céu azul à sua frente como uma cortina sendo puxada. A aldeia inteira estava agora no espaço central, ninguém querendo perder o que estava acontecendo. Amara estava no centro, seus olhos fechados, balançando suavemente enquanto cantava tão baixinho que apenas aqueles mais próximos podiam ouvir. Seus braços estavam levantados, palmas voltadas para o céu que se transformava acima deles. Os padrões pintados em sua pele pareciam brilhar na luz dourada do entardecer. Ao redor dela, as pessoas haviam colocado seus recipientes, centenas deles, de todos os tamanhos e formas, um campo de esperança vazia esperando para ser preenchida. Quando o sol tocou o horizonte, pintando as nuvens de rosa e dourado e roxo profundo, Amara abriu seus olhos. Ela olhou para cima, e sua voz, que havia sido um sussurro, cresceu em um grito que parecia impossível vir de um corpo tão pequeno. Agora. Venham, águas do céu. A terra chama. Seu povo espera. Os ancestrais testemunham. Era parte comando, parte súplica, parte canção, e ecoou sobre a aldeia como um trovão. E o céu respondeu. O primeiro trovão explodiu sobre suas cabeças como o rugido de 100 leões, sacudindo o chão sob seus pés. As crianças gritaram e se agarraram às suas mães, mas eram gritos de espanto, não de medo. Relâmpagos rasgaram o céu, iluminando as nuvens por dentro, revelando sua enormidade impressionante. As nuvens haviam se transformado em gigantes negros que se estendiam de horizonte a horizonte, bloqueando completamente o que restava da luz do dia. O vento chegou em seguida, não a brisa quente que havia soprado por meses, mas um vento fresco, úmido, carregado com o cheiro inconfundível de chuva chegando. Ele chicoteou através da aldeia, fazendo os tecidos nos estandartes de Amara estalarem como trovões menores, levantando redemoinhos de poeira que dançavam como espíritos celebrando. As pessoas viraram seus rostos para o vento, fechando os olhos, sentindo sua frescura em pele que havia conhecido apenas calor escaldante por tanto tempo. Está vindo, Kimati disse, sua voz cheia de admiração. Por todos os ancestrais, está realmente vindo. Lágrimas corriam por seu rosto enrugado, fazendo trilhas limpas através da poeira que cobria todos. Ele não estava sozinho no choro, por toda a aldeia, pessoas choravam abertamente, homens orgulhosos e mulheres fortes, todos reduzidos a crianças diante deste milagre que se desdobrava. A primeira gota caiu na testa de Amara. Ela era grande, pesada, e quando explodiu contra sua pele, pareceu quente apesar da frescura do vento. Ela abriu os olhos e sorriu, um sorriso tão radiante, tão cheio de alegria pura que aqueles que o viram sentiram seus corações se expandirem. Obrigada, ela sussurrou para o céu, para a terra, para os espíritos invisíveis que a haviam guiado. Então as comportas do céu se abriram. A chuva não começou aos poucos, não construiu gradualmente de garoa para aguaceiro. Ela caiu toda de uma vez, em cortinas espessas de água que transformaram o mundo em uma névoa prateada. Era impossível ver mais de alguns metros à frente. O som era ensurdecedor, milhões de gotas batendo na terra dura, nos tetos de palha, nos recipientes vazios que rapidamente começaram a encher, batendo em corpos humanos que estavam de braços abertos, recebendo o presente do céu. As pessoas gritaram, riram, dançaram. Crianças corriam em círculos, escorregando na lama que se formava rapidamente, suas risadas alcançando notas que não haviam tocado em meses. As mulheres seguravam suas bacias e potes sob o dilúvio, observando maravilhadas conforme eles enchiam em questão de minutos. Os homens levantaram seus rostos para o céu, deixando a água lavar meses de poeira e desespero. Era caos, era celebração, era catarse. Amara permaneceu no centro de tudo, imóvel no meio da tempestade, deixando a chuva lavar as pinturas de sua pele, deixá-la limpa novamente.
A água corria por seu rosto como lágrimas que não eram suas, como se o céu estivesse chorando através dela, liberando tristeza acumulada e transformando em alegria. Ela parecia maior de alguma forma, mesmo sendo apenas uma criança pequena, como se tivesse crescido não em estatura mas em significado. Njeri lutou através da multidão exultante até sua filha, pegando-a nos braços e girando-a, ambas rindo e chorando simultaneamente. Você fez isso. Você realmente fez isso. Njeri gritou sobre o rugido da chuva. Amar abraçou sua mãe com força. Nós fizemos isso, mama. A aldeia, a terra, o céu, os ancestrais, todos juntos. Eu era apenas a ponte. A chuva continuou por horas. Ela caiu com uma intensidade que transformou riachos secos em torrentes, que encheu o poço da aldeia até transbordar, que transformou a terra rachada em lama rica e escura. Trovões continuaram a rolar pelo céu, e relâmpagos iluminavam a noite que havia caído, revelando flashes de alegria molhada por toda a aldeia. Ninguém buscou abrigo. Ninguém queria perder um único momento desta bênção. Por volta da meia-noite, a intensidade finalmente começou a diminuir. A chuva torrencial se tornou um aguaceiro constante, depois uma garoa gentil. Mas não parou completamente, continuou a cair suavemente, um sussurro constante que prometia que isto não era um evento único, mas o retorno do ciclo natural. As nuvens permaneceram, bloqueando as estrelas, guardando mais água em suas profundezas para os dias vindouros. Exaustos mas eletrizados, os aldeões finalmente começaram a retornar às suas cabanas, carregando recipientes cheios de água preciosa, suas roupas encharcadas pesando sobre eles como cobertores reconfortantes. As crianças precisaram ser arrastadas para dentro, querendo continuar brincando na chuva para sempre. A noite estava cheia do som de risadas, conversas animadas, planos sendo feitos para replantar, para reconstruir, para viver novamente. Kimati parou diante da cabana de Njeri antes de ir para a sua. Através da porta aberta, ele podia ver Amara sendo secada por sua mãe e avó, seu corpo pequeno tremendo não de frio, mas de exaustão completa. O velho curandeiro colocou sua mão sobre o coração em um gesto de profundo respeito. Ela é uma verdadeira filha dos espíritos, ele disse a Njeri. Proteja-a, honre-a, mas não a aprisione com expectativas. Ela caminhou entre os mundos para nos salvar. Este tipo de poder vem com um preço que nem sempre podemos ver. Njeri sentiu solene, compreendendo que a vida de sua filha nunca mais seria comum. Os dias que se seguiram à primeira chuva foram de transformação miraculosa. A chuva não parou, ela continuou a cair em ondas, às vezes forte, às vezes suave, mas sempre presente. O céu permaneceu coberto de nuvens benevolentes que haviam se recusado a abandonar a terra novamente. Era como se, uma vez chamadas, as águas do céu tivessem decidido ficar, compensando meses de ausência com generosidade abundante. A terra respondeu com velocidade que parecia mágica. Dentro de 3 dias, os primeiros brotos verdes começaram a emergir da terra que havia sido marrom e morta. As sementes que haviam dormido durante a seca, esperando pacientemente, agora explodiam em vida. Os círculos que Amara havia plantado se transformaram em espirais de vegetação vibrante, crescendo mais rápido e mais denso que o resto, como se suas bênçãos tivessem permeado o solo profundamente. O poço da aldeia, que havia revelado seu fundo pedregoso, agora transbordava com água limpa e fresca. O rio distante que havia sido reduzido a um fio voltou à vida, correndo forte e claro novamente. Os homens que haviam partido com o gado retornaram, relatando que toda a região havia recebido chuvas, que pastagens verdes estavam brotando por todo lugar. Era um milagre regional, não apenas local, mas todos sabiam onde havia começado, sabiam quem havia quebrado a seca. A reputação de Amara mudou da noite para o dia. Aqueles que haviam duvidado dela, que haviam zombado e ridicularizado, agora a olhavam com admiração mista com temor. Ela era tratada com uma reverência geralmente reservada para anciãos e curandeiros. As crianças, que antes mantinham distância, agora a seguiam por toda parte, como se sua presença pudesse trazer sorte e proteção. Mas Amara permaneceu inalterada pela atenção. Ela não se vangloriou,
não exigiu reconhecimento ou recompensas especiais. Ela simplesmente continuou sendo uma criança, ajudando sua mãe com as tarefas domésticas, brincando com outras crianças quando elas permitiam, sentando-se sob a acácia, que rapidamente começou a brotar novas folhas verdes, e conversando com os animais que retornavam conforme a terra revivava. Uma semana após a primeira chuva, o chefe Kamal convocou uma grande assembleia. Pela primeira vez em meses, era uma reunião de celebração, não de crise. Fogueiras foram acesas, e as reservas preciosas de comida que haviam sido guardadas para emergências foram trazidas para um banquete comunitário. Não era abundante, ainda havia muita escassez, mas era compartilhado com alegria e gratidão. Kamal chamou Amara ao centro do círculo. Ela foi relutantemente, segurando a mão de sua mãe. O chefe, um homem que raramente mostrava emoção, ajoelhou-se para ficar ao nível dos olhos dela. Criança Amara, ele disse, sua voz carregando-se para que todos pudessem ouvir, você salvou nossa aldeia. Você trouxe vida de volta para a terra morta. Como podemos honrá-la? Que presente podemos oferecer a alguém que nos deu tudo? Amara pensou por um momento, então falou com sua voz clara, não quero presentes. Mas peço algo. Ensinem as crianças a ouvir a terra. Ensinem-nas que os ancestrais falam de muitas maneiras, não apenas através de anciãos e curandeiros, mas através do vento e da água, através de sonhos e sentimentos. Ensinem-nas que poder pode vir em pacotes pequenos, que sabedoria não tem idade. E quando a próxima seca chegar, porque secas sempre retornam, lembrem-se de que a solução pode vir de onde menos esperamos. Suas palavras causaram silêncio pensativo. Então Manji, o ancião mais velho, começou a bater palmas lentamente, e logo toda a aldeia se juntou, aplaudindo não apenas Amara, mas a sabedoria que ela havia trazido, a lição que todos haviam aprendido. Kimati se levantou e fez um pronunciamento que seria lembrado por gerações. De hoje em diante, toda criança em Kibvesi será ensinada a observar, a ouvir, a confiar em suas percepções. Não descartaremos mais os jovens apenas por sua idade. A vida gradualmente retornou ao normal, mas era um novo normal. A aldeia havia sido transformada pela experiência. As pessoas eram mais gentis umas com as outras, mais dispostas a ouvir vozes diferentes, mais abertas a possibilidades. Os campos foram replantados, e as primeiras colheitas, embora pequenas, eram mais doces que qualquer um se lembrava. O gado, alimentado com capim novo e água abundante, rapidamente recuperou sua saúde. Amara cresceu na aldeia, sempre um pouco diferente, sempre um pouco à parte, mas agora amada e valorizada por sua diferença. Ela nunca realizou outro milagre tão dramático quanto trazer a chuva, mas sua presença continuou a ser uma bênção. Plantas cresciam melhor onde ela caminhava. Animais doentes que ela tocava frequentemente melhoravam. E quando trovejava, todos olhavam para ela e sorriam, lembrando-se do dia em que uma criança que ninguém acreditava havia provado que o impossível era apenas improvável esperando para acontecer. Anos depois, quando Amara se tornou uma mulher jovem, viajantes de aldeias distantes começaram a visitá-los, tendo ouvido histórias sobre a menina que havia feito chover. Ela os recebia gentilmente, mas sempre dizia a mesma coisa: não fui eu quem fez chover. Foi a fé, a necessidade, o amor pela terra e pelo povo. Eu era apenas a que estava disposta a tentar quando todos os outros haviam desistido. Qualquer um poderia ter feito o mesmo, só precisavam acreditar o suficiente para tentar. Mas secretamente, nas noites quando a lua estava cheia e as estrelas brilhavam claras, Amara caminhava até a velha Cássia, agora majestosa e verde novamente, e sussurrava palavras de gratidão aos espíritos que a haviam escolhido, que haviam falado através dela, que haviam mostrado que milagres ainda eram possíveis em um mundo que frequentemente esquece de acreditar neles. A história de Amara foi passada adiante através das gerações, tornando-se lenda e depois mito. Mas em Kibvesi, nunca esqueceram a verdade essencial, que uma criança com coragem, fé e uma conexão profunda com as forças naturais do mundo havia salvado sua aldeia quando todos os outros haviam perdido a esperança. E cada vez que a seca ameaçava retornar, eles se lembravam de sua lição: nunca descartar o improvável, nunca ignorar os jovens, sempre acreditar que a salvação pode vir da fonte mais inesperada.
E assim, a história da menina que fez chover se tornou mais que apenas um conto sobre água caindo do céu. Tornou-se uma história sobre fé, sobre ouvir vozes que são facilmente descartadas, sobre a importância de manter a esperança mesmo quando toda lógica sugere desistir. Era uma história que aquecia corações em noites frias e dava coragem em momentos difíceis. E em algum lugar, nas profundezas da terra e nas alturas do céu, os espíritos sorriam, sabendo que haviam escolhido bem sua mensageira, e que sua mensagem continuaria a ecoar muito depois que o último eco daquela primeira trovoada tivesse se desvanecido no silêncio. Fim.